Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade. Técnica de som e computadores, Chico Rocha. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. 11h27. Universitária. Oi pessoal, aqui é Valmir Chagas, o Velho Mangaba, e venho convidar a todos para o meu espetáculo solo, Saudosear, Noite Insone de um Palhaço, música, humor e poesia. Todas as sextas e sábados, sempre às 19h, no Teatro Arraial, na Rua da Aurora. Venha e traga toda a sua família. Ingressos antecipados 991688753. Apoio Universitária FM. Agora sua TV pública tem uma programação feita especialmente para você. Fizemos uma nova programação que agrada crianças, jovens e adultos. São mais de 240 horas de animações, ficção, séries e documentários. Um conteúdo inteiramente criado e produzido por grandes talentos de todo o país. Porque como brasileiro, você merece uma TV assim. Audiovisual brasileiro. Assista, recomende, dá orgulho de ver. Ancine, Governo Federal. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Universitária, alto nível pra você. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Universitária FM 99.9 MHz. Também bom dia para quem nos acompanha pela Universitária AM 820 kHz. São 11h30. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. A gente já está ao vivo também pelo facebook.com/programa Fora da Curva, para falar mais uma vez e sempre que for necessário dos retrocessos que temos vivido nos rumos da educação no país. Esse andar para trás, esse quase retorno à Idade Média, pode ser bem representado pela tentativa recente do movimento Escola Sem Partido de revogar uma lei de 2012 que instituiu o pedagogo Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Uma estudante ligada a esse movimento conservador conseguiu que essa tentativa de revogação do título virasse, pasmem vocês, pauta no Senado Federal. Paulo Freire é dos teóricos brasileiros mais respeitados internacionalmente, é o brasileiro mais citado em artigos científicos no mundo e é o terceiro na lista de citações acadêmicas também no mundo. Esse tremendo reconhecimento internacional se deve ao fato de Paulo Freire ter, entre outras coisas, conduzido os estudos em educação para outros e amplos patamares. Seus trabalhos e sua prática na alfabetização de jovens e adultos, por exemplo, baseados em visão crítica, conhecimento compartilhado, protagonismo do aluno, democracia no processo educacional, tem sido referência básica e inegável em centenas de países, não só aqui no Brasil. Essa tentativa, de destituição do título, de apagamento de Paulo Freire como patrono da educação brasileira, faz parte, naturalmente, de um projeto maior, de redirecionamento da educação no Brasil, que envolve retrocessos como a reformulação do ensino médio, a retirada da obrigatoriedade do ensino de sociologia e filosofia nos currículos, os profundos cortes de verba para pesquisa, para bolsas das universidades públicas e o próprio enfraquecimento, essa tentativa do governo federal de enfraquecer cada vez mais as universidades públicas aqui no Brasil. Lembrando que há 2 dias o Banco Mundial sugeriu em relatório, ao governo federal o fim do ensino superior gratuito aqui no Brasil. Para discutir esses rumos da educação,
Já estamos aqui no estúdio com o professor João Batista Neto, que é do Centro de Educação do UFPE. Ele faz parte da Cátedra Paulo Freire. Estamos aguardando a chegada do professor Fernando Melo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, e conosco também Laércio Portela, que é jornalista da Marco Zero Conteúdo, um dos parceiros aqui do Fora da Curva. Bom dia, professor. Bom dia, Laércio. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes e internautas. Prazer estar com vocês aqui hoje. Pena que o tema seja tão triste, mas a gente precisa falar sobre eles, né? Eu queria começar perguntando ao senhor, professor João, faz parte dessa cátedra, né, Paulo Freire, na universidade. O que representa essa tentativa de destituir, de apagar Paulo Freire como patrono da educação brasileira? Bom, essa é uma temática extremamente pertinente, foi pautada aqui pelo Fora da Curva no dia de hoje, e eu diria que a produção foi extremamente feliz ao se referir, ao fazer a chamada do programa e utilizar o termo apagamento, né? Porque apagar significa tirar da memória, né? E me parece que a intenção daqueles que fizeram ou estão promovendo essa proposta legislativa junto ao Congresso Nacional, ele tem um objetivo justamente de deletar, de apagar da memória educacional, pedagógica, a contribuição desse eminente educador recifense, brasileiro, cidadão do mundo, Paulo Freire, né? Uma vez que a contribuição de Paulo Freire, que já se acumula desde o final dos anos 50, é bom que se diga isso, portanto é uma presença de mais de meio século na educação em diferentes níveis. Começa pela educação de adultos, mas depois se espraia por todos os níveis e etapas da educação e dos sistemas educacionais. Mas Paulo Freire fez mais, porque Paulo Freire hoje está presente em diferentes áreas de atuação, como na saúde. Não só na educação. Não só na educação. Na saúde, há uma série de programas, inclusive no nível do Ministério da Saúde, que se servem das ideias pedagógicas para educar a população para a saúde, utilizando-se dos métodos dialógicos, do protagonismo que foi aqui referido, ou seja, o entendimento entre o profissional, a relação do profissional de saúde com a população, a organização das populações para esse sistema de saúde. A cultura também se serve das ideias do ideário freiriano, né? Enfim, há uma gama de áreas que tem se aproximado, né? Tem procurado, inclusive nos procurado na Cátedra Paulo Freire para realizar as atividades de formação no sentido de se nutrir dessas ideias para guiar práticas inovadoras nos seus campos de atuação. E isso mostra a relevância da presença dele. Outras justificativas estão aí na sua própria apresentação, não é? A presença na pesquisa educacional, na orientação de sistemas de educação, de práticas educativas. Eu lembraria também o acervo de Paulo Freire é hoje patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco, né? Então hoje já não é mais coisa do Brasil apenas, mas é de toda a humanidade, que mostra a importância desse cidadão, não é? Com a sua produção intelectual. E eu diria que é um ato de profunda ignorância, não é? Essa proposta, entre outras coisas, não é? Eu sei que há um interesse político nisso tudo, né? O interesse de fazer com que as pessoas não se eduquem numa perspectiva emancipatória, portanto, uma perspectiva sobre a qual eu creio que a gente poderá falar mais adiante. Professor, essa perspectiva paulo-freiriana, por assim dizer, ela é bem contrária aos rumos que a gente vem assistindo que o Brasil tem tomado na educação, né? Eu citei alguns exemplos, a própria Escola Sem Partido, né, querendo interferir diretamente na Lei de Diretrizes Educacionais Brasileira, essa reforma no ensino médio. A gente pode dizer que essa retirada é simbólica, essa tentativa de retirada é simbólica para o momento que a educação brasileira vem vivendo? É extremamente simbólica e, como está implícito na sua fala, ela faz parte de um conjunto, né? Eu acho que a gente tem que olhar o conjunto da obra.
desde que nós tivemos o golpe em 2016, nós estamos assistindo a um conjunto de medidas que vem numa escalada, né, para desmontar uma série de conquistas. Eu não vou dizer que foi do governo que ali estava, eu vou dizer da sociedade brasileira, porque as políticas que nós vimos ser construídas, implementadas no Brasil, e não somente a partir de 2003, mas até um pouco antes disso, tem a ver com o que os movimentos sociais, o que a sociedade brasileira pautou como demandas. E em resposta a essas demandas, nós tivemos uma abertura democrática no sentido de acolher aquilo que a sociedade demandava e transformar isso em política. Aliás, uma boa política social, né, uma boa política pública é aquela que ouve a sociedade. E é isso que foi feito. E o que é que nós estamos vendo? Tudo isso sendo assaltado, agredido, apagado, né, desmontado, cortado os recursos para que essa atividade venha a mirrar, a desaparecer do cenário, né? Enfim, a gente tem assistido um profundo golpe na educação. É isso que a gente tem assistido no Brasil hoje. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, porque isso vai implicar num retrocesso, né? Porque a educação, ela é uma atividade humana que não se constrói de um dia para o outro. Eu posso pôr abaixo uma indústria ou estragar uma estrada por um evento climático e ao longo de um ano, de 6 meses, eu reconstruir tudo isso. Mas em educação, quando você desmonta, você leva um tempo muito grande para reconstruir, né? Porque o tempo educacional é diferente do tempo industrial, não é? Do tempo financeiro, do tempo tecnológico, que são tempos rápidos, né? O tempo educacional é o tempo humano. E o tempo humano é lento, certo? Então, isso que nós estamos assistindo hoje terá efeitos por décadas ainda, até que a gente venha recompor aquilo que foi destruído. É por isso que todos esses que estão praticando esses atos estarão na galeria, numa galeria que a gente deverá deixar exposta para conhecer aqueles que atentaram contra a sociedade brasileira. É isto que eu entendo, né, que está acontecendo nesse momento, né? Laércio. Eu queria, seguindo aí as palavras do professor, chamar a atenção para duas questões que eu acho que o apagamento do nome de Paulo Freire como patrono, a proposta de apagamento como patrono da educação, a mim chama a atenção. Primeiro, acho que é um processo está associado a um processo de elitização do ensino no Brasil, né? Da desestruturação do ensino público e do aumento do ensino privado, quer dizer, do estímulo ao ensino privado, né? Você citou aqui no começo, Adriana, a questão do Banco Mundial, sugerindo o fim do ensino gratuito, né? Quer dizer, a gente sabe que isso vai levar a uma elitização, quando o país estava vivendo um processo de inclusão, né, histórico, começando um processo de inclusão histórico. Então acho que tem no sentido da elitização. Por que o apagamento de Paulo Freire é importante nisso? Porque Paulo Freire defendia essa relação dialética e cotidiana, inclusive na educação, com as pessoas simples, né? Essa coisa que ele falava que não é o aluno vazio e o professor que joga conteúdo para o aluno, né? Quer dizer, há uma troca permanente, um olhar atencioso, histórico, de entendimento, um olhar democrático para as populações mais vulneráveis, né? No processo de ensino, entendendo que elas têm um conhecimento também válido e legítimo, né? Então essa troca professor-aluno, isso é um sentido de inclusão, de democracia, de participação, que é justamente o que tem sido derrubado nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né? A gente estava num processo de inclusão, então eu acho que o apagamento do nome de Paulo Freire tem a ver com esse processo de elitização, né, político no Brasil, e tem um viés aí claro de enfraquecer o pensamento crítico nacional, né, no Brasil, né? Especialmente o pensamento crítico dessas periferias, dessas populações mais vulneráveis. Eles estavam começando a ter acesso. E aí tem uma série de medidas que mostram isso. Primeiro, a gente precisa lembrar que o DEM, o partido do ministro Mendonça Filho da Educação, foi o partido que entrou no Supremo Tribunal Federal contra as cotas. Ou seja, aquele processo de elitização, né? E aí você vê que hoje está comandando
talvez uma movimentação política mais importante que a gente teve nos últimos anos de inclusão e diversidade, especialmente no ensino superior, né? O ministro hoje que comanda a educação, ele era do partido que foi contra essa inclusão no Supremo Tribunal Federal. E uma outra série de medidas, essa coisa do pensamento crítico, você vê aquela questão de deixar de tornar obrigatório o ensino de filosofia, sociologia, artes no ensino médio, né? E outras medidas no sentido mais conservador também. A gente teve agora a recente decisão do Supremo Tribunal de permitir o ensino de religião, ensino confessional, né, religioso, nas escolas públicas. A gente sabe que isso vai levar ao ensino das religiões católicas, né? Cristãs, né? Cristãs, ou seja, a gente vai ter aí também menos diversidade, inclusive de conteúdo. Então eu vejo muito esse apagamento associado, digamos assim, à grande política nacional, que é de elitização e redução, combate ao pensamento crítico, dentro da escola e na política como de modo geral. Do próprio processo político, inclusório, sim, também que estava em curso, né? Claro. O senador, vocês certamente sabem também, o senador Cristóvão Buarque, num momento de lucidez, entregou um relatório rejeitando a inclusão do programa da Escola Sem Partido, né, que era um projeto de Magno Malta, senador Magno Malta, dessa inclusão do programa da Escola Sem Partido na Lei de Diretrizes e Bases da educação brasileira, né? Mas o próprio autor, Magno Malta, pediu que que a proposta fosse retirada de tramitação. Fala-se de estratégia, porque ele teria mais facilidade de aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados, onde tramita um projeto semelhante de um deputado e ali haveria maior chance de aprovação. Professor, como é que vocês têm observado esses movimentos de retrocesso, esses movimentos de censura, tentativa de censura, como é o caso da Escola Sem Partido? A gente já vê isso sendo reverberado nas salas de aula? Ou ainda está muito na questão das ideias? Tem, eu acho que as escolas começam a ser palco e caixa de ressonância dessas ideias que estão no contexto mais geral, né? Uma vez que nas escolas nós temos uma representação de toda a sociedade, inclusive daqueles que pensam dessa maneira, e que de certa forma trazem para dentro da escola determinados conteúdos e que atentam contra, sobretudo nas escolas públicas, né? Aquele sentido de diversidade que falava Laércio, né? Diversidade não somente de garantia ou do diferente, mas sobretudo do respeito às diferenças, né? Diferença de pensar, diferença de conceber as coisas, de fazê-las, né? De conceber a sociedade, as relações sociais. E esse movimento a que você se refere, ele é um movimento extremamente autoritário, né? De conteúdo profundamente autoritário, porque eles veem o mundo por um caminho único, que é o caminho que eles pensam. Por isso que até se brinca um pouco com o nome desse movimento, né? Ao dizer escola sem partido, não, escola de partido único, porque a escola do pensamento único, eles estabelecem uma régua, um modelo, e todo mundo deve se adequar a esse modelo, né? Recuperando um pouco aquela ideia grega, da filosofia grega, do leito de Procusto, né? Procusto era um cidadão que imaginava o mundo do tamanho da mesa dele. E ele dizia o seguinte: toda pessoa que não coubesse na mesa, né, podia ser menor ou maior. Se fosse menor, ele fatiava e distribuía o corpo até que ela coubesse milimetricamente o tamanho da mesa. Se fosse maior, ele cortava o excesso e assim. Isso é uma metáfora para dizer, quem vive desse pensamento modelado, pensamento único, pensa assim. Esse movimento pensa dessa maneira. Aquilo que não cabe no mundo dele tem que ser excluído, tem que ser cortado, tem que ser eliminado, né? Portanto, é um pensamento profundamente racista, antidemocrático, excludente, né? Excludente, né? É um pensamento, portanto, que atenta contra qualquer princípio democrático, né? Republicano. Então, a ideia de uma educação republicana, democrática, não passa por esse crivo, né? Daí, porque a escola, né, termina ela também sendo contaminada por isso. E aí daqui a pouco você vê alunos contra alunos se degladiando, alunos e professores se degladiando, né? Por famílias que
passam a suspeitar daquilo que a escola faz, né? Porque a escola tem que ser isso e aquilo, não pode discutir isso e aquilo. Como né? uma discussão de gênero, de por exemplo. gênero, a exemplo da tal ideologia de gênero, né? Que não existe. Que não existe, mas que foi. Diga, é uma invenção. É uma invenção, né? A ideia da ideologia de gênero. O gênero existe como um fenômeno social. Gênero, sim, mas não é uma ideologia. Como um fenômeno social. Aliás, a ideia de gênero é uma coisa construída socialmente. Né? A ideologia de gênero é outra fabricação desses grupos para imputar à escola que está querendo transgredir com aquilo que seria considerado natural na formação. E isso tem sido um ponto de tensionamento no interior das escolas, né? Sobretudo aqueles que trabalham com essas temáticas, né? Não é sem razão, o colega Laércio aí lembrou, né, as disciplinas da área das humanidades, né, que são aquelas que, pelo seu conteúdo, pela sua área de estudo, mas se inclinam a estudar esses temas, né? E se veem exatamente uma tentativa de excluí-las para que essas temáticas não venham à pauta. Né? Novamente a gente vê aí a tentativa de se tentar eliminar a possibilidade de educar as jovens gerações. De educar, né? Criticamente. Criticamente. Crítico. Né? Gente, chegou uma pergunta aqui de um ouvinte, Roberto Coutinho, que é uma pergunta que eu vou estender um pouquinho, que era uma pergunta que eu ia fazer, ela é sobre a Marco Zero. A pergunta é o seguinte: por que os setores do Senado, e apagou aqui, veio no celular e apagou, Nath, me socorre. Ele pergunta, na verdade, por que setores do Senado, setores da Câmara Federal, na verdade, se empenharam tanto na reforma trabalhista e agora estão se empenhando tanto em atacar a educação brasileira. Faz parte de um projeto, né? Eu acho que faz parte, exatamente, faz parte de um projeto conservador, faz parte de um projeto que está, na verdade, privatizando todas as relações, as principais relações, as relações de trabalho e as relações da educação. Se você pensar que, inclusive, uma das medidas ali na reforma do ensino médio, o que ela mais faz é estimular o ensino técnico. Isso, né? O tecnicismo abre ali 5 vertentes de possibilidades de estudo, né? de aprofundamento no ensino médio, mas tornando facultativo as escolas investir num ou 2 ou 3. A gente sabe o que isso significa. Que vai se estimular o ensino técnico para formar mão de obra, muitas vezes barata ou qualificada em alguns casos. Pouco crítica. Né? Ou pouco crítica, claro, instrumental, basicamente instrumental para entrar no mercado de trabalho. Veja, não que isso isso é um espaço, mas você tem que ter um espaço. E não pode ser o único espaço, não é? Não pode ser o único espaço. E a gente corre esse risco. Do mesmo jeito, aí você tem uma privatização. Veja, a educação sendo guiada pelo sentido de ocupar o espaço do mercado de trabalho, da mão de obra mais barata ou qualificada em alguns termos. Acontece a mesma coisa na reforma trabalhista, quer dizer, dá para o setor privado a fortalecer o setor privado no processo de negociação do mundo do trabalho. Então, eu acho que, tanto na questão da reforma trabalhista, quanto na reforma do ensino médio, na discussão do currículo comum, né, de base, ou seja, nas discussões de formação do cidadão e do mundo do trabalho, onde a gente passa o maior tempo da vida se formando e trabalhando, há um projeto de privatização dessas relações. Ele é muito evidente e ele explica por que esse empenho tanto da Câmara e do Senado com a reforma trabalhista e com a reforma da educação. Que fazem parte de um projeto. Fazem parte de um projeto maior. Entendem estar cumprindo essa agenda. Me parece, eu acho que é muito pertinente isso que você diz, porque o fato de privatizar significa, antes de tudo, transformar a educação de um direito social básico num serviço, logo numa mercadoria. Exatamente. Que tem um valor no mercado. E uma mercadoria que seria uma benesse, né? Exatamente. E não um direito. E aí você cai num outro ponto que você dizia, da elitização. Porque só terá acesso quem tem grana. Exatamente. Né? Ou seja, você já cria aí um corte, um ponto de corte. Aquilo que disse outro dia um deputado: não, se você tiver dinheiro, você vai ao ensino superior. Se não tiver, você, só faltou dizer, você se exploda, né? Quer dizer, se você vai viver a sua condição de miserável. Ou seja, a gente passa a ter uma concepção de Estado não solidário, que o Estado existe para ser solidário. Claro. E ele criar políticas que possibilitem, como você dizia, incluir cada vez mais, né?
e através da sua capacidade de financiamento, de organização de instituições, de programas, de projetos que possam cada vez incluir mais. Então, na medida que você transforma tudo na regra do mercado, você só vai lá se você tiver como consumir. Né? E lembrando que você deixa de ser cidadão a ser consumidor, claro, puro e tudo simples, isso né? acontece numa circunstância onde nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Quer dizer, a situação, primeiro, uma população vulnerável enorme, segundo, a situação, as condições de negociação, tanto no mundo do trabalho ou de expectativa de geração de renda, de emprego do jovem, né, que está entrando no mercado de trabalho, é uma situação mais frágil, porque você está num ambiente de desemprego muito forte. Então, a privatização e a elitização neste momento, com 14 milhões de desempregados, mostra um projeto político que é excludente, né, e que tende a excluir ainda mais no futuro, né? Eu queria que vocês comentassem também sobre esses cortes profundos que a gente vem assistindo no ensino público superior. Corte de bolsas, corte de possibilidade de realização de pesquisas. Eu sei que a Marco Zero tem acompanhado bastante essas alterações, né? Eu queria que vocês comentassem especificamente sobre as universidades dentro desse projeto de reformulação, por assim dizer, da educação. Eu acho que tá naquele viés de enfraquecimento do ensino público, sabe? De ocupação do espaço privado. A gente viu que tem crescido as universidades privadas, as faculdades privadas, e enfraquecimento. O ensino público estava se fortalecendo nos últimos anos, né? Ele é um espaço, a gente tem que reconhecer que o ensino público, especialmente o ensino superior, ele é um espaço de pensamento crítico no Brasil, gerou muita opinião crítica, inclusive contra o governo, né? Contra essa política que o governo tem tocado, e eu vejo isso dentro no processo natural, nada é natural, tudo é construção social, mas natural no sentido deste governo, sim, né? Um processo evidente, processo né? político deste governo, de enfraquecimento do ensino público, para poder fortalecer aquele discurso de que o que é público não presta, o que é público não serve, não tem qualidade, né? Não tem qualidade. Ora, para ter qualidade precisa ter investimento, sem dúvida, né? O teto de gastos públicos de 20 anos, ele do ponto de vista de educação, ele é um terror, né? Ele na verdade, limita, nos coloca, aquilo que a gente estava falando, num processo que era de avanço, inclusive um processo muito importante de interiorização do ensino superior público pelo Brasil. Ele, de certa forma, paralisa isso e ele fortalece esse discurso de contraponto ao valor do que é público, né? Fortalecendo a perspectiva de mercado que o professor estava falando. Eu posso aumentar um pouco a tragédia aqui, porque as notícias, assim, é sempre possível ser pior, né? Porque a fábrica de maldade está a pleno vapor. A todo vapor, né? É verdade. E o que se sabe é que não só há um interesse em tirar, como tirar para conceder ao campo privado. Exato. E é curioso que tem um argumento que se funda na distribuição entre o público e o privado em matéria de vagas, número de instituições e de cursos, né? A gente sabe que desde os anos 60 que há uma mudança naquilo que a gente tinha até então, que era o domínio do setor público na oferta da educação superior no Brasil. A gente sai entre os anos 70, anos 80, isso é invertido. E na era FHC, houve um outro boom do setor privado. E hoje a gente tem 83% do número de instituições, de vagas e de cursos em instituições privadas. Então hoje se tem um argumento que é muito curioso, que é dizer assim, ora, a gente tem determinados impedimentos legais para conceder recursos diretamente na veia do setor público. Recursos públicos na veia do setor privado. Mas aí se diz, mas a maioria não está no setor privado, então vamos democratizar, aspas, esse financiamento. Ora, isso é uma pouca vergonha, né? Você dizer uma coisa dessa. Mas essa discussão está sendo feita, né? Mostrando que há uma escalada no sentido que está sendo dito, de tirar do setor público, que já não é o suficiente, né? Diga-se passagem, para injetar no setor privado sobre este argumento. Sobre o argumento da quantidade. O argumento da quantidade, né? Se nós formos discutir o argumento da qualidade, né? Que poderia ser um outro critério, aí então seria até risível
se dizer, porque, de fato, o que há de educação superior de qualidade no Brasil, em função do tipo de organização que se pratica no interior dessas instituições, é no setor público, né? O próprio ranking do MEC mostra isso, né? A outra questão que eu traria aqui é a questão que vem de uma fala do Ministério, né? De uma figura muito forte dentro do Ministério hoje, que disse que se praticava no Brasil uma verdadeira farra orçamentária. E evidentemente que a gente sabe, num período desse de vacas magras, a gente tem uma grande tesoura no Ministério da Economia cortando tudo que é gastos sociais, e significa quase que autorizar ao ministro da Economia, pode vir cortar aqui em educação. Aí eu diria que isso significa agir contra tudo aquilo que a gente imagina que seja um gestor público. Porque todo gestor público, quando ele assume um cargo, ele quer mais prestígio, ele quer mais recursos, ele quer desenvolver projetos. Na hora que você diz isso, você está dizendo, pode tirar os recursos. Eu diria, quem diz uma coisa dessa deveria ter a capacidade de sair da cadeira e deixar a cadeira com alguém que lute por aquela pasta. Pelos programas daquela pasta, e não autorize cortar para que os programas desapareçam, os programas não possam ser desenvolvidos. É uma contradição, é uma coisa absurda, uma coisa dita, né? Ao mesmo tempo, é uma grande deslavada em verdade, porque, na verdade, não se praticou farra coisa nenhuma. Se fez, foi como dito aqui pelo jornalista Laércio, se fez interiorização, e não só da educação superior, da educação profissional. Sim. Né? Federais. Que a educação superior e a educação profissional vivia como Frei Vicente Salvador dizia, só vivia arranhando as praias, não ia para o interior, né? E o Brasil não é só o litoral, como dizia Milton Nascimento, né? Sem dúvida. É muito mais do que isso, né? Sem dúvida. Nossa repórter, a gente está quase terminando o programa, mas ainda há tempo de uma notícia boa, pelo menos, vai ser dada aqui para nossa repórter Natália Cruz. Diga aí, Natália. Hoje acontece a abertura da primeira semana de ensino, pesquisa, extensão e cultura, promovida conjuntamente pela ProEx, Prospec e ProAcad da UFPE. Na abertura será homenageado o professor Luiz de Lamora, coordenador das atividades da CIAPA, que é a comunidade interdisciplinar da ação, pesquisa e aprendizagem. O evento ocorrerá no auditório do Centro de Tecnologia às 16 horas. 4 da tarde de hoje. Parabéns ao professor Luiz de Lamora. Está sendo homenageado, sendo reconhecido pela universidade pelo seu trabalho. Parabéns. Gente, infelizmente a gente está quase terminando. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, professor Laércio. A gente ainda fica mais um pouquinho depois do programa. Vou roubar um pouco do tempo de vocês para a gente gravar vídeos, para a gente discutir um pouco mais e responder as perguntas que a gente não conseguiu responder aqui dos ouvintes. O programa Fora da Curva de hoje vai ficando por aqui. A produção foi da professora Paula Reis, que está neste momento representando o Fora da Curva no Simpósio Nacional de Jornalismo Profissional na Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa, participando da mesa eu mesmo não estou entendendo o que eu escrevi, mas eu acho que é Medialivrismo, jornalistas independentes. Aqui no estúdio tivemos Natália Cruz, na técnica de som Chico Rocha. O programa de hoje vai ser reprisado mais tarde, às 10 da noite. Amanhã você vai ficar com a apresentação da professora Maria Eduarda Rocha, com produção da professora Ivana Festini, com o tema Quem Manda na Cidade. Façam suas apostas. A minha é que são os empreiteiros, mas vamos lá ver. Boa tarde, boa semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.